Gente, então vamos começar, né? E é o seguinte, vamos começar... Ah, período simples, é porque eu estava tentando lembrar qual era a turma que eu estava agora. Segunda série, período simples. Pessoal, lá no período simples, a gente viu que... Vamos relembrar, tudo a gente tem que relembrar, né? Então, estamos estudando período simples. O que é um período? Período é uma frase que necessariamente tem que ter um verbo, seja ele de nacionalidade ou não. E o que é um verbo nocional? Aquele que carrega sentido, significado. E o que é um verbo não nocional, que é o de ligação? É aquele verbo que serve como um conectivo. Ele liga o sujeito ao predicativo do sujeito, correto? Bom, e aí tudo isso a gente já viu. A gente estudou o que era sujeito, estudou o que era predicado. Então, sujeito é o elemento do qual se declara alguma coisa. Aí, quando eu falo elemento, a pessoa, né, já tem aquela ideia de que necessariamente tem que ser uma pessoa. Não, de forma alguma. O sujeito pode ser um prato. O prato quebrou. Poxa vida, é o prato. Eu estou fazendo uma declaração sobre ele. E essa declaração que eu faço, ela é chamada de predicado. Então, vamos lá, relembrando. Predicado é a declaração que eu faço sobre o sujeito. E o predicado, dentro do predicado, eu tenho vários termos. Relembrando. Se eu tenho um verbo nocional, que é um verbo de ação, ele pode ser intransitivo ou transitivo. Ele é intransitivo quando ele não precisar de complemento, que são os objetos. Ele vai ser transitivo se ele precisar de complementos, objeto direto, objeto indireto. Ele pode ser um verbo, inclusive, bitransitivo, que é um verbo que carrega os dois objetos. Não esqueçam que ter dois objetos direto em uma frase ou em um período não significa bitransitividade. Bitransitividade só acontece quando você tem o verbo transitivo direto e o indireto, tá bom? Isso tudo vai dar origem a um predicado verbal, porque o núcleo dele é um verbo de transitividade. Lá no outro tipo de verbo que eu tenho, que a gente chama de verbo não nocional, ele serve apenas de ligação, ele é chamado de verbo de estado, verbo estático. Ele é um verbo que vai me dar um predicado nominal, porque como o verbo ele não carrega sentido, ele não vai ser considerado um núcleo do meu predicado. Então, ele vai ser chamado de predicado nominal. A palavra mais importante do predicado nominal é o predicativo do sujeito. É por isso, gente, que eu estou com essa eloquência de predicado e predicativo, para vocês entenderem que tem palavras que são parecidas, mas que tem, conceitualmente falando, são muito diferentes. Porque predicado é toda a declaração que eu faço do sujeito. Predicativo é apenas um termo que eu utilizo no meu predicado nominal. Beleza? É uma característica, é um adjetivo do meu sujeito. Essa característica ela vai aparecer lá no predicado. Daí a origem do predicado nominal, certo? E eu ainda posso ter o predicado verbo nominal, que é quando eu tenho o verbo como núcleo e também aparece um predicativo do sujeito. Então, por exemplo, Simone chegou atrasada. Chegou é um verbo de significância, tem, né, semanticamente falando, diz a frase como um todo, porque quem chega, chegou, acabou. É um verbo intransitivo. E eu tenho lá o atrasado, que significa o quê? Uma característica do sujeito Simone. Então, chegou atrasado, verbo e predicativo. Predicado, verbo nominal. Bom? E aí, dentro do predicado, a gente ainda estudou algumas outras coisas. A gente estudou, também pode acontecer no sujeito, o adjunto de nominal, tanto ele aparece no sujeito como ele aparece no predicado. E a gente tem os adjuntos adverbiais, que eles vêm ali auxiliando o verbo da oração. Então, deixa eu dar um exemplo. Tem lá, por exemplo, os alunos do CCI, né? O OS e do CCI são adjuntos adnominais. Compraram um livro novo. Não, compraram um livro de português. Compraram, verbo, o livro, objeto, de português, adjunto adnominal, tá bom? E eu também tenho os adjuntos adverbiais, que vão dar circunstâncias. Lá na última aula de linguística, a gente falou sobre isso, né? A gente pegou lá umas frases e fizemos as análises dessas frases,
mostrando o quanto que o verbo ele pode ter circunstâncias. Ainda brinquei com vocês, né? Circunstância é coisa de mãe. Mãe sempre quer saber aonde a gente vai, com quem a gente vai, como a gente vai, que horas vai, em que lugar vai. Tudo isso é circunstancial, tá bom? Tempo, lugar, modo, meio, instrumento, companhia, tudo isso é adjunto adverbial de são adjuntos adverbiais. São circunstâncias do verbo, beleza? Bom, e hoje a gente vai completar aí esse período simples. Deixa eu só compartilhar os slides aqui com vocês. A aula já está sendo gravada, é só agora compartilhar o slide. Ai, ai. Eu já mandei alguns, mas se eu dou um recadinho lá no final da aula, porque senão vou entrar aqui no. Vou confundir vocês. Bom, então vamos lá para a nossa aula de período. A gente já passou, né? Adverbial, complemento nominal. Eu quero falar hoje. Então, relembrando lá o complemento, os adjuntos já falamos, adjunto de nominal, adjunto adverbial. Hoje nós vamos falar desse complemento, né? E o que seria esse complemento? Aqui está escrito complemento nominal, mas eu vou relembrá-los no complemento verbal primeiro, para vocês terem uma ideia do que seria o complemento nominal. O complemento verbal, na última aula que a gente teve sobre isso, eu disse para vocês que eram os objetos, né? Objeto direto, objeto indireto. Então, o verbo, ele me pede um objeto. São os verbos que a gente chama de transitivos. Então, lá no verbo transitivo, por exemplo, o verbo comprar. O verbo comprar é um verbo transitivo. Quem compra, compra algo. Ou compra alguma coisa. Comprei um brinquedo para o meu filho. Comprei. Quem compra, compra algo, um brinquedo. Para o meu filho, alguém, né? Então, comprei algo para alguém. Gente, aí eu tenho a bitransitividade do verbo, eu completei meu verbo com dois objetos, o objeto direto e o objeto indireto. Objeto direto quando não tem preposição, objeto indireto quando ele tem preposição, quando ele é preposicionado. É igual o verbo gostar. Simone gosta da natureza. Quem gosta, gosta de algo. Então, percebam que a presença da preposição aí é importante. Quem vai pedir a preposição não é o objeto, mas é o verbo, tá? Tá, isso é o complemento verbal. E o complemento nominal, ele vai completar um nome, tá? E que tipo de nome é esse? É um nome que, por si só, ele não se completa. Então, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, se eu tenho lá, li um livro, né? Fiz a leitura de um livro, por exemplo. Percebam que a palavra livro, ela é uma palavra substantiva, mas ela é uma palavra que se completa, né? Vocês vão conseguir imaginar aí na cabecinha de vocês o livro. Talvez o livro de um é grande, outro é pequeno, um é grosso, outro é fino, mas é um livro com páginas, né? Agora, se eu digo assim, terminei a construção. A palavra construção é uma palavra que ela por si só, ela não completa o sentido do texto, ela semanticamente ela tem que ser complementada, tá? Então terminei a construção do parque, terminei a construção da obra, da casa, terminei a construção da escola. Conseguiram entender? Então, quando eu digo que, por exemplo, eu fiz a leitura de um livro, ou eu li um livro de português, isso, na verdade, esse de português é só uma característica do livro. Eu não estou completando a palavra livro, porque a palavra livro, ela já tem, semanticamente, o conceito. Ela, por si só, ela já se completa. Li o livro. De português, de matemática, de história, de geografia, é só a característica do livro. Enquanto que quando eu pego lá a palavra construção, ela não está, ela é inacabado o sentido. Eu não consigo entender o sentido sozinho, sem uma complementação. Daí vem a função do complemento nominal. Ele chega para completar aquela palavra substantivada que está incompleta.
que está deixando a desejar no sentido, na parte semântica, certo? Então, vamos lá. Complemento nominal, então, a gente pode dizer que é uma oração que está ligada a um nome, né, por meio de uma preposição. Então, sempre vai ser preposicionado o complemento nominal. Simone, por que que tem preposição? Gente, porque qual é a função da preposição? Ligar um verbo num substantivo ou um substantivo em outro substantivo, né? Então, nesse momento, como é que eu vou ligar uma palavra substantivada a outro substantivo ou outra palavra substantivada? Né? Como é que eu vou ligar um adjetivo, um advérbio a um substantivo se não for com a presença da preposição? Daí o motivo pelo qual ela toda vez vai ser substantiva, vai ser preposicionada, tá bom? Bom, e quais seriam as palavras onde necessariamente eu teria que ter essa complementação? Será que é só o substantivo? Não. Eu posso ter que completar um substantivo, eu posso ter que completar um adjetivo, eu posso ter que completar um advérbio também. Daí a importância de saber as classes gramaticais, né? Então vamos lá. Faça uma rápida leitura do texto, né? Faça uma rápida leitura é a palavra. Faça uma rápida leitura. Aí, no caso desse exemplo, né? Faça uma rápida leitura do texto. Núcleo do adjunto adverbial de lugar. Por quê? Olha só, presta atenção. Faça uma rápida leitura do texto. Quando eu digo que você tem que fazer uma rápida leitura, eu não consigo entender que leitura é essa. Eu posso estar pedindo para você fazer uma leitura do texto, mas pode ser do livro, pode ser do mundo. Olha, eu estou olhando uma coisa e eu faço, lê aquilo ali para mim. Quando eu falo isso, eu posso estar fazendo uma leitura de mundo, do fato, da ação que está acontecendo. Não precisa necessariamente ser de um livro ou de um texto. Então, aí, nesse momento, houve a necessidade de completar a palavra leitura, tá bom? Ele mora perto de um grande hotel. A palavra perto aí vai ser o quê? Um adjunto adverbial. Só que eu vou precisar, gente, de complementar essa palavra perto. Porque dizer simplesmente que ele mora perto, mora perto. Perto da onde? Perto de quê? Aí eu venho e coloco um complemento nominal, tá bom? Conseguiram captar? Aham. Quando eu for publicar esses slides, eu vou pintar essas palavrinhas aqui, tá? O que seria a palavra que está sendo completada e o que eu estou completando, que ficou só tudo ali, né? Ficou meio, não vou dizer que misturado, mas para vocês entenderem que a palavra do texto está complementando leitura, a palavra de um grande hotel está complementando perto. A palavra uma rápida leitura aí a palavra leitura aí é uma palavra substantivada, mas a palavra perto é uma palavra adverbial, certo? Professora, o que é uma Fala. palavra substantivada? É o mesmo que substantivo? Isso. Quando eu falo uma palavra substantivada, é o mesmo que substantivo. Agora, por que eu não falo logo substantivo e falo uma palavra substantivada? Porque eu posso ter uma palavra que seja um pronome, mas que tenha um valor substantivo. Então, se eu digo assim, Simone, Simone está na aula. Ela está na aula. Esse ela, ele é um pronome, mas ele é uma palavra substantivada, é uma palavra que tem valor de substantivo. O que é um substantivo? Não é aquilo que nomeia os seres? Então, tudo aquilo que tem função de nomear um ser, como a palavra leitura está sendo nomeada ali, ela vai ser uma palavra substantivada. Por isso que eu falo dessa forma, eu não chamo necessariamente substantivo. Tá bom? Todas as vezes que eu falar, tem o sentido substantivado, é um substantivo. Tem ali a essência do substantivo, que é a função dele, nomear os seres. Tá certo? Quem tá falando? Oi? Queria saber só quem eram os alunos, assim, porque tem hora que eu não reconheço só pela voz. Aí você pode falar o nome, gente, não tem problema Era a não. Racília. Ah, tá. Então tá bom. É... Tira esse aqui, pronto. Vamos lá. Então, o complemento nominal. Cecília tem orgulho da filha, né?
Olha, a palavra orgulho é outra palavra, é um substantivo, né? O orgulho é um sentimento. Geralmente, nos substantivos abstratos, eles têm que necessariamente serem complementados. E por quê? Porque os substantivos abstratos, a gente não consegue definir um ícone para eles. Então, se eu falo para vocês assim, a casa está pegando fogo, a casa é um substantivo o quê? Concreto. Então, a sua casa pode ser maior do que a que eu estou pensando, mas é uma casa, ou pode ser menor, pode ser rosa, pode ser verde, mas é uma casa. Então, se eu falo a palavra casa, se eu falo a palavra carro, você também automaticamente já vem um ícone na sua cabeça. Você já consegue construir, você consegue fazer uma relação de sentido e de significado e significante. Né? Você tem ali o conceito, na sua cabecinha você tem o conceito e você tem o ícone desse conceito, e tem a palavra. Agora, quando eu pego um sentimento, por exemplo, como a palavra saudade, ela é uma palavra que eu tenho o conceito, eu tenho a palavra, mas eu não tenho um ícone para ela. Quando eu falo a palavra saudade, eu posso lembrar de uma pessoa chorando, eu posso lembrar de uma pessoa sofrendo, mas eu não posso ter um ícone para ela. Eu não tenho um ícone para a palavra saudade. Então, essas palavras que a gente não consegue ter esse ícone, que é o que a gente chama de significante, geralmente elas precisam ser complementadas por um complemento. Complementadas por um complemento, ficou ótimo, né? Mas é isso, tá bom? Acho que deu para entender? Então, a palavra orgulho deu, né? Então, a palavra orgulho, ela é um sentimento, ela é um substantivo abstrato. Então, quando eu digo Cecília tem orgulho, automaticamente essa palavra ela vai precisar ser complementada. Como orgulho é um substantivo ou tem valor substantivado, ele vai ser um complemento nominal. Tudo bem? Tudo. Habilidade. Ok, obrigada. Ricardo estava consciente de tudo. Olha aí, a palavra consciente novamente, uma palavra que não é substantivo, ela é uma característica. Ricardo estava consciente. Então, para começo de história aí, você tem sujeito, você tem o verbo de ligação e você tem um predicativo do sujeito. Então, Ricardo é consciente, Ricardo estava consciente. Beleza? Só que essa palavra consciente, ela é um adjetivo, mas ela continua deixando o contexto sem sentido. Ah, ele estava consciente. Tá, e aí? Consciente de quê, né? Então, automaticamente, ela vai ter que ser complementada. Quem vai fazer isso? Complemento nominal, tá? Porque eu não estou completando verbo, eu estou completando nome. No caso aí, eu posso completar o substantivo, o adjetivo e o advérbio. Tudo bem? Exemplo do advérbio, então. A professora agiu favoravelmente aos alunos. Gente, esse advérbio é um advérbio de modo, não esqueçam disso. Por quê? Ela está falando o modo como a professora agiu. E a professora agiu, ela poderia ter agido severamente com os alunos, né? Ah, a professora agiu severamente. Não, o modo como ela agiu foi favorável. Então, favoravelmente, ela agiu. E aí, então, no caso, eu vou estar completando a palavra favoravelmente, que é um advérbio, tá certo? Ó, a professora agiu favoravelmente aos alunos. Porque se eu dissesse apenas que a professora agiu favoravelmente, era a quem? Ah, agiu favoravelmente ao fulano, somente ao fulano. Ou aos, né? A professora agiu favoravelmente a Simone. Pronto. Ou ao João, ao José, a Maria. Não, foram aos alunos. Então, existe a necessidade de completar a palavra aí nesse momento favoravelmente. Daí vem a função do complemento nominal, novamente completando aí o sentido dessas palavras. Então, recapitulando, um complemento nominal tem a função de completar substantivos, adjetivos e advérbios. Se tivesse em sala, ia todo mundo repetir isso, né? Mas como não tá, não sei se vocês estão repetindo aí na casa de vocês, mas deveriam. Eu já falei para vocês, português, a gente tem que repetir as palavras, porque são muitas nomenclaturas. E aí, às vezes, a gente acaba, né,
não repetindo e não vai aprendendo a palavra em si. Aí na hora que precisa lembrar da palavra, não consegue lembrar. Aí começa a chutar. Substantivo, adjetivo, advérbio, né? Vai chutando qualquer coisa. Mas, na verdade, a gente precisa lembrar das nomenclaturas corretas. Simone, Diga. então, essa você pode repetir, porque teve uns caras que veio aqui detetizar a casa por causa da dengue. Muito bom, hein? Disse, inclusive, que a dengue tem crescido muito, né, no Distrito Federal. Hoje eles estavam falando sobre isso, fiquei bastante preocupada. Isso é bom. Mas eu posso sim. De onde que você quer que eu comece a repetir? Do complemento nominal todo? Pode começar daí, porque, tipo, eu meio que perdi a aula toda, praticamente. Tá. Então, eu vou resumir, tá bom? Seria o complemento nominal. Beleza? Olha só Tá bom. recapitulando. O complemento nominal, ele serve para completar um nome. Esse nome, ele vai ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. E aí, qual é? Sempre vai ser preposicionado, né? Porque ali eu vou estar ligando duas palavras, e essas duas palavras elas vão precisar ser ligadas aí pela preposição. E quando é que eu vou sentir que o complemento nominal precisa aparecer? Quando eu tiver uma palavra que não tiver ali não tiver completando o sentido real, o sentido completo da frase. Então, quando eu tenho lá, Cecília tem orgulho. Tá, quem tem orgulho de alguém. Só que orgulho é um verbo? Não. Então, eu não posso usar um objeto direto ou indireto, eu vou ter que usar necessariamente um complemento nominal. Tá bom? Ricardo estava consciente de tudo. Agora eu já não tenho mais ali um substantivo, eu tenho uma característica. Porque Ricardo estava consciente, a palavra consciente é um adjetivo. Mas ela está completa? O sentido dessa frase está completo? Não. Então, eu tive que utilizar lá o de tudo para completar a palavra consciente, que é um adjetivo, tá? A professora agiu favoravelmente. Tá, falar que ela agiu favoravelmente não vai contribuir em muita coisa no entendimento do texto. Tem que saber favoravelmente a quem. E aí ele vai utilizar aí a palavra aos alunos, dando um sentido completo à frase. Então, o complemento nominal, a função dele é essa: completar um nome. É parecido com o complemento verbal, só que você não vai completar um verbo. Você vai completar uma palavra que a gente também chama de transitiva, viu? Eu posso chamar, é o nome transitivo, porque ele precisa necessariamente de uma complementação para ser entendido. Tudo bem? Tudo. Beleza. Ótimo. Bom, voltando aqui agora, aí aqui eu quero que vocês prestem atenção. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que existia o predicativo do sujeito? Lembram disso? Eu acabei de falar do predicativo do sujeito ali no exemplo do Ricardo, não foi? Não foi? Aham. Pois é. Então, eu utilizei lá, Ricardo estava consciente, predicativo do sujeito, característica dele, né? Ele está consciente ali. Beleza, agora nós vamos estudar um termo chamado predicativo do objeto. Essa gramática, ela é danada, não é? É danada mesmo. Porque agora apareceu o predicativo do objeto, professor. E agora? É predicativo do objeto. E qual é a função do predicativo do objeto? A mesma função do predicativo do sujeito, só muda o termo que ele vai caracterizar. Então, lá no predicativo do sujeito, ele caracteriza um sujeito. No predicativo do objeto, ele caracteriza um objeto. Professora, então é fácil, eu entendi tudo. Não é, não. Porque você corre o risco de confundir o predicativo do sujeito com o adjunto de nominal, por exemplo. Porque, desculpa, do sujeito não, do objeto. Você corre o risco de confundir um predicativo do objeto com a adjunta de nominal, do objeto direto. Então, por isso que vocês têm que prestar um pouquinho atenção. Mais do que vocês já prestam mesmo. E olha só, o predicativo do objeto, ele vai complementar, ele vai caracterizar o objeto direto. Então, lembrando, o predicativo do sujeito se refere ao sujeito. Então, tem lá, eu até já dei essa frase, já passei essa frase no início da aula. Simone chegou atrasada. Atrasada é o sujeito, predicativo do sujeito, característica da Simone, que é o sujeito. Agora, o predicativo do objeto, ele vai lá para o objeto direto, ele aparece no objeto direto. E por que ele é predicativo e ele não seria aí o adjunto de nominal?
Porque, na verdade, o adjunto de nominal, ele é um termo que está junto ao nome, mas que ele pode ser retirado sem prejuízo semântico. Então, por exemplo, quando eu falo assim, li, vou de novo no li o livro, né? Li o livro de português. Li o livro, você já entendeu a minha frase. Se ele é de português, matemática, história, geografia, é uma característica apenas do livro. Se eu retirar essa palavra, o meu contexto não fica necessariamente prejudicado, tá? Então, acabou, ele acaba, o adjunto de nominal, ele se acaba junto ali com o meu objeto. Então, por exemplo, se eu tiver que substituir o livro, que é o meu objeto, por um pronome, então, li o livro de português, li-o. Percebe que o O substituiu o livro de português todo? Não precisa necessariamente eu falar li-o de português. Ficaria horrível, né? Então, isso é um adjunto de nominal. E o predicativo do objeto, ele já vai ser um termo, ele também é uma característica ali do objeto direto ou indireto, mas ele é um termo que ele é necessário ali no contexto, tá? Ah, professora, então ele é um complemento nominal? Não, ele não traz uma complementação para a palavra, ele traz uma característica, tá bom? Uma coisa é você trazer uma característica, outra coisa é você trazer um complemento, é aquela palavra necessariamente precisar de um complemento. Outra coisa é ela precisar de ser caracterizada. Professora, eu Fala, poderia amor. chamar o predicativo do objeto de complemento do objeto? Porque ele vai mostrar a ideia do objeto. Não, você não pode porque os gramáticos não vão gostar. Mas assim, um termo, tipo assim, se a gente for, sei lá, tentar entender o que ele é. Ele é um complemento do objeto, não é? Tipo assim, ele mostra o que o objeto quer dar. Tipo assim, acho que você Eu entendeu. estou entendendo o que você quer dizer. Mas por que você não poderia fazer isso? Porque existe uma diferença entre completar e caracterizar. Caracterizar é você simplesmente dar característica a um termo, tá? Substantivado. Então, sei lá, o livro de português. Isso é uma característica do livro. Agora, quando eu tenho uma palavra que precisa, naquele momento, por exemplo, deixa eu ver, eu preciso dizer para você que a prova foi difícil. Essa palavra difícil, ela é uma característica da palavra prova. A palavra prova não precisa de ser complementada, mas ela precisa de uma característica que me diga, né, que caracterize assim, de forma mais necessária a frase. Então, no meu momento aqui, eu não quero dizer para você que eu fiz uma prova. Eu quero dizer para você que a prova era difícil, que a prova é difícil, né? Só que aí ficou, desculpa, que aí ficou o predicativo do sujeito. No caso, é o predicativo do objeto. Fiz uma prova difícil. Aí sim é um objeto. Prova, fiz uma prova, objeto difícil. Tá bom? Então não tem necessidade de dizer apenas que eu fiz Então, uma prova. A necessidade. Olha só a diferença. Fiz uma prova de português. Legal, fiz a prova. Não interessa de português de matemática. Aí, nesse momento, essa característica ela foi superficial, ela é só um adjunto ali que está caracterizando a prova. Agora, se eu digo, fiz uma prova difícil, esse difícil vai fazer toda a diferença no contexto. Não foi qualquer prova, aquela prova, ela era uma prova que eu poderia até reprovar de tão difícil que ela era. Então, essa palavra difícil, ela não vai assumir a mesma função se fosse a palavra de matemática, entendeu? Aí tem algumas coisinhas que a gente vai ter que fazer para saber se é um adjunto de nominal ou se é um predicativo do objeto, tá bom? É a substituição que a gente faz pelo pronome. Então, olha só. Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguém com o microfone ligado. não, era eu porque é só para ver se estava certo. Então, o É predicativo Cecília é que está algo falando, né? fundamental. Sim, sou eu. O Hum, predicativo é algo fundamental, né? Que você falou, que ele é realmente importante para a sentença da oração. exatamente. Isso mesmo, Cecília. Entendi. Isso. Obrigada. Que legal que você está participando. Muito bem, parabéns. Hoje tem bastante gente, 72 pessoas. Gente, vocês são demais, viu? Fico muito feliz com isso. Vocês não sabem o quanto. Que é importante para a gente saber que vocês estão aí do outro lado participando. É muito bom mesmo. Então, vamos lá.
Apesar de que tem gente dormindo aí que até agora não participou de nada, mas tudo bem, eu perdoo. Olha só, então o predicativo do objeto é um termo integrante, tá? Ele se integra, enquanto que o adjunto adnominal, ele é um termo acessório. Uma coisa é você usar um termo que é acessório, outra coisa é integrante, ele se integra, ele é necessário. Ele é igual ao complemento nominal, igual ao complemento verbal, que eles se integram, eles são necessários ali na frase. E ele vai, de certa forma, aparecer nos predicados verbos nominais, porque do mesmo jeito que eu tenho predicado verbo nominal, quando eu tenho verbo de transitividade mais predicativo do sujeito, predicado nominal, verbo nominal, eu também vou ter verbo nominal quando eu tiver transitividade, verbo transitivo, o seu objeto mais o predicativo do objeto. Também vai ser verbo nominal, tá bom? Então, vamos para os nossos exemplos aí. Nós consideramos esta funcionária dispensável. Nós consideramos a dispensável. Tá vendo que quando eu pego ali a palavra funcionária, né? E tiro a palavra funcionária, ó. Nós consideramos esta funcionária dispensável. Nós consideramos a dispensável. Eu não consigo tirar a palavra dispensável. Porque se eu disser para você que nós consideramos a, eu estou dizendo só que eu estou considerando a pessoa. Agora, quando eu coloco a palavra dispensável, eu não considero a pessoa não, eu não preciso da pessoa. Conseguiram captar? Então, de toda forma, a palavra dispensável ela não pode ser retirada, por isso ela é integrante, ela não é adjunta, ela não é acessória, ela é integrante, ela é necessária nesse momento, tá bom? Então, quando eu pegar o meu objeto, transformar ele lá num pronome, e a palavra ali que seria de característica, ela não sumir, ela continuar, eu tenho um predicativo do objeto, ela é necessária ali. Ontem vi minha vizinha muito preocupada. Ontem vi, né, verbo, o que eu vi? Eu vi a minha vizinha. Como é que estava a vizinha? Muito preocupada. Minha vizinha vai ser o objeto e o preocupado aí vai ser o predicativo do objeto. Então, eu tenho lá, ontem via. Adianta eu dizer simplesmente que eu a vi? Não. Se eu disser que eu vi a vizinha, eu estou dizendo só que eu vi a vizinha. Mas eu tenho que dizer para você que a vizinha está preocupada. Então, ontem via muito preocupada. Mesmo eu substituindo o meu objeto direto ali por um pronome, ontem via muito preocupada, eu ainda continuo com o predicativo do objeto, tá? Porque ele tem que se integrar aí ao contexto. Senão, o contexto fica diferente do que eu estou dizendo, né? Do que eu preciso dizer, na verdade. Eu chamei-lhe de falsa, né? Eu chamei-lhe de falsa. Então, eu chamei você de falsa. Aí já está substituído pelo pronome. Percebe que a palavra falsa não pode sair daí? Predicativo do objeto. Porque simplesmente eu dizer que eu te chamei, você está pensando que eu te chamei para passear, por exemplo. Oi, eu te chamei. Não, não te chamei. Eu chamei você de falsa. Então, essa palavra aí ela é muito importante, tá? Os alunos chamaram-lhe incompetente. A mesma coisa. Aí é só porque o objeto já está substituído pelo pronome. Gente, lá no início das nossas aulas, eu disse para vocês que o objeto ele pode ser substituído, tá? A gente chama isso de substituição por pronomes oblíquos. Então, eu pego o meu pronome e posso substituir. O sujeito, eu posso substituir por pronomes pessoais. E os objetos, eu posso substituir por pronomes oblíquos. Pessoais do caso reto é o sujeito. Por isso que eu não posso dizer mim vai estudar. Não posso. Porque mim é um pronome oblíquo. Ele serve para substituir objetos e não para substituir sujeitos. Beleza? Simone, Fale. você pode falar do predicativo do objeto de novo, que minha internet caiu, eu perdi tudo. Oh, meu Deus. Essas internets hoje eu vou te falar, elas hoje estão chatinhas demais. Não, Ainda bem. não é só você que sofre com a internet. A minha é via rádio, pra você ter ideia, não é nem a cabo. Ixi, é difícil mesmo. Mas no final tudo dá certo, tá bom? Vou dar uma repetida assim, meio que resumido. Pode ser? Não, tranquilo, tranquilo. Então vamos lá. Só relembrando: predicativo, então, é uma característica.
predicativo do sujeito se refere ao sujeito, enquanto que o predicativo do objeto se refere ao núcleo do objeto. Então, ele vem depois do verbo, o verbo traz o objeto e traz o seu predicativo. Quando é que eu vou saber que é um predicativo e não adjunta de nominal? Quando eu substituir o meu objeto por um pronome. Porque aí eu vou perceber que aquela palavra, ela é necessária, ela não vai sumir junto com o adjunto de nominal. Então, se eu falo lá, por exemplo, comprei um carro bonito. Comprei-o. Se ele é bonito ou se ele é feio, naquele momento não é importante. Comprei-o. Comprei, tu entendeu que eu comprei o carro. Agora, quando eu digo para você assim, ó, nós consideramos essa funcionária dispensável, nós consideramos eu preciso dispensável, porque se eu não colocar a palavra dispensável, eu não vou entender que tipo de consideração eu estou tendo naquela pessoa. Eu considero ela dispensável. Se eu disser apenas que eu considero eu substituir a funcionária pelo pronome oblíquo a, se eu disser que você vai pensar que eu estou considerando ela, e na verdade estou considerando ela dispensável, eu quero dispensá-la. Então, quando acontece isso, que você pega lá o seu objeto, você substitui por um pronome e a palavra continua sendo necessária, eu percebo que ele é um termo integrante. Então, o predicativo do objeto, ele se integra, ele não é só característica ali, uma característica simples, que pode simplesmente ser retirado sem prejuízo, como os termos acessórios. Tanto adjuntos adnominais como adjuntos adverbiais, eles podem ser retirados da frase sem prejuízo semântico, porque são acessórios, termos acessórios. Enquanto que predicativo do objeto, predicativo do sujeito, complemento nominal, complemento verbal, são termos integrantes, eles se integram, são necessários. Dependendo do contexto, não podem ser retirados. Tudo bem? Aí você vai ter que dar uma olhada nos exemplos, porque na primeira eu tenho o objeto, que é funcionária, dispensável. Na segunda, eu tenho a vizinha, que está preocupada. Então, se eu disser, ontem via, quando eu substituir minha vizinha pelo você vai perceber que o muito preocupada não pode sumir, senão eu vou dizer apenas que eu vi a vizinha. E eu tenho que dizer que eu vi a vizinha preocupada. Então, nesse momento, esse preocupado é um predicativo do objeto, tá? E aí, os outros embaixo aqui, eu chamei ele de falso e os alunos chamaram ele incompetente. Esse lhe aí, ele já está substituindo, tá bom? Então, ele já é um pronome oblíquo e vocês estão vendo que a palavra falso e incompetente não podem ser retiradas ali, sendo um termo integrante, predicativo do objeto. Beleza, meu povo? Beleza, valeu. Valeu. Bom, deixa eu voltar aqui na apresentação, predicativo do objeto. Aqui. Aqui é só falando ainda o que seria a diferença aí entre predicativo do objeto e predicativo e adjunto de nominal. Então, os professores consideraram-na difícil. Isso aqui, gente, os professores consideraram a prova difícil. Eu posso tirar a palavra difícil aí? Os professores consideraram a prova difícil. Os professores consideraram-na. Se eu falar que os professores consideraram, vai dar a mesma coisa, né? Só considerou a prova. Não quer dizer que ele considerou a prova difícil. Aí só são os exemplos que eu daria para vocês entenderem a diferença entre predicativo do objeto direto para um adjunto de nominal, tá bom? Eu vou dar continuidade porque essa aula encerra 10h40, né? Já são 10h35. E eu ainda quero falar um pouquinho de agente da passiva. Gente, agente da passiva, maravilhosa, né? O que é um agente da passiva? Alguém tem uma ideia? Alguém tem uma ideia do que seria o agente da passiva? E o silêncio pairou. Ó a Maria Riri aí. Vai falar, não, Maria Riri? Maria Riri tá quieta. Eita. Vamos lá. É o que recebe a ação, professora? Isso, muito bem. Ele deu. Ele agora deu. Aí, né, tem que ler. Que praticação. Aí Isso foi mesmo. tão. Isso, foi demais, né? Gente, olha só. Existe uma diferença entre eu falar assim, Simone bateu a porta. Não, Simone comeu o bolo.
é uma ação, né? Simone, sujeito, ativo, foi lá e comeu o bolo todo. Agora, se eu coloco numa outra situação, o bolo foi comido por Simone, eu deixei de ser o sujeito da oração. Quem começou a ser o sujeito aí? O bolo. Eu estou falando do bolo, estou falando mais da Simone. A declaração que eu faço é de sujeito. Sujeito, nesse momento, é o bolo. Então, o bolo foi comido. Quando eu digo que o bolo foi comido, o sujeito deixou de ser ativo e passou a ser o quê? Passivo. A gente chama isso de sujeito paciente. Enquanto que, se o meu sujeito ele é passivo, alguém praticou ação. Então, se eu digo Simone, o bolo foi comido por Simone, esse por Simone será o agente da passiva. Então, é muito fácil o agente da passiva, concordam? O que é o agente da passiva? É o termo que pratica a ação, mas ele não é o sujeito. Captaram? Captaram? Ela comprou o livro. Sujeito ativo. Ela. Sujeito ativo. O livro foi comprado por ela. Aí eu já tenho uma, né, inversão aí das coisas. Olha só, o livro é o sujeito, um sujeito passivo, porque ele foi comprado, e ele também foi comprado por ela. E esse por ela será a pessoa que praticou a ação, agente da passiva. É fácil vocês entenderem, porque a gente viu o verbo, as vozes do verbo, são 3 vozes: ativa, passiva e reflexiva. Então, a voz ativa, qual é? Quando a pessoa pratica a ação, né? Passiva, quando ele recebe a ação. E qual é a voz reflexiva? Quando ele pratica e recebe a ação. Então, se eu digo machuquei-me, quem se machucou? Eu me machuquei, eu machuquei a mim mesma. Né? Então, eu estou na posição ali de sujeito e de sujeito e de objeto. Tá bom? Tudo bem aí na agente da passiva? Tranquilo. Sim. Então, tá bom. Só os exemplos que a gente tem aí, o elogio foi feito para a diretora, então, o elogio, claro, evidente que está aí como sujeito passivo, né? Porque o elogio não vai se elogiar, olha que frase mais dinâmica essa, né? O elogio vai ser alguém que vai praticar. Então, como foi a diretora Maria que praticou o elogio, então ela é agente da passiva. Gente, sem sofrimento, a agente da passiva é muito fácil mesmo, tá bom? E aí, peraí. Deixa eu só passar aqui os slides, só para ver qual seria o próximo. Sim. Gente, aqui é só exemplo, tá? Tem algumas frases aqui, ó. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que quando o sujeito ele está na voz ativa, a gente utiliza ali o verbo, né, também ativo. Agora, todas as vezes que eu transformar o sujeito em voz passiva, aí eu vou ter o verbo auxiliar, mais o participe, mais a preposição para ter o agente da passiva. Então, o agente da passiva sempre vai ser preposicionado, isso eu não posso esquecer. E também eu vou ter o verbo auxiliar mais o verbo no particípio aí, que a gente chama de locução verbal. Todas as vezes que eu tiver sujeito paciente, eu vou ter verbo auxiliar, mais participe, mais preposição, mais agente da passiva. Tudo bem, segunda série? Aí eu vou encerrar no agente da passiva, a gente ainda vai ver vocativo, vai ver aposto, mas por que hoje eu não vou falar disso? Porque a aula já acabou, né? E aí a gente precisa encerrar por aqui para não entrar na aula do próximo professor também, tá certo? Professora, E é isso. Fala, meu amor, pode pode falar. só tirar uma dúvida sobre o que é o particípio mesmo? O particípio é a voz, quando a gente é o nome do verbo, é a forma nominal. Existem 3 tipos de formas nominais do verbo. Eu tenho o infinitivo, que é aquela forma real do verbo. Quando eu vou procurar lá no dicionário, eu procuro no infinitivo, né? Com as terminações ar, ir. E or também, que faz parte da segunda conjugação. Então, tem comer, falar, chorar, jogar, correr. Isso é infinitivo. Eu tenho ele no gerúndio quando a ação ela é inacabada. Então, assim, por exemplo, estou trabalhando, estou continuando, falando. Então, eu tenho a ideia de que a ação começou ali e que ela está em continuidade. Isso chama-se gerúndio. E a forma participa é quando a ação está acabada. Então, por exemplo, ao invés de eu falar trabalhando, eu falo, tenho trabalhado, tenho andado, certo? Então, já é a forma ali acabada da
da forma do verbo, tá? A gente chama isso de forma nominal. Aí a gente tem até os exemplos aí, ó. Produzido, comido, entregue, escolhido, tá bom? Parece uma característica. Parece uma característica. Ok? Tudo bem? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat se tem alguma pergunta, alguma coisa. Oi, Mara, bom dia para você também. Gostei do fone. Esse fone tá doendo a minha cabeça. Mas a próxima aula eu vou estar sem ele. Gente, é isso. Fiquem com Deus, tá? Se cuidem bastante. Bebam bastante água, façam atividade física em casa. Se alimente bem, cuide das pessoas mais idosas da casa de vocês. Fiquem com Deus, que Deus proteja vocês, tá bom? Foi um prazer estar aí na aula junto com vocês, tá certo? Tchau, gente. Até mais, Simone. Tchau.